Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 22 de dezembro de 2022. E o dia de hoje foi marcado por 3 fatos políticos importantes em Brasília. O primeiro foi a aprovação definitiva da PEC Fura-Teto com larga vantagem, fruto de um acordo de Arthur Lira com Lula. Aparentemente, para isso se entenderam. Eu ainda acho que o PT vai lançar candidato próprio e ali na frente tentar derrubar o Lira da presidência da Câmara dos Deputados. O segundo foi a aprovação simbólica, a votação simbólica do Orçamento da União, e estas duas votações encerram o ano legislativo. Entra, portanto, em recesso o Congresso Nacional. A terceira questão é o objeto desse vídeo. Lula anunciou novos nomes para compor o seu ministério e daí decorrem-se algumas constatações importantes sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Lula vinha tentando o empresário Josué Gomes, filho de José de Alencar, ex-vice de Lula, nos seus primeiros mandatos, para o Ministério da Indústria e Comércio e não conseguiu. O empresário recusou o cargo, prefere continuar à frente da Fiesp, ainda que os sindicatos da base da Federação das Indústrias de São Paulo estejam em rebelião contra ele, tentando removê-lo da presidência da Fiesp. O que é que isto indica? Observando este cargo, ministro da Indústria e Comércio, e observando a equipe de Haddad no Ministério da Fazenda, o que se observa é que os agentes de mercado, sejam eles empresários ou técnicos especialistas, que foram uma das marcas do governo do presidente Bolsonaro, ministérios, na sua maioria formados por técnicos, por gente que entendia da sua área de atuação, era especialista naquela área, tanto do ponto de vista da cabeça dos ministérios como dos escalões inferiores. Alguns outros cargos, como o caso da ministra Tereza Cristina, por exemplo, que era uma política, mas uma política do agro, produtora rural, líder da bancada ruralista ou da frente parlamentar do agro no Congresso Nacional. O ministro Tarcísio, um técnico de carreira do Estado, mas um técnico. Como tantos outros ministros que integraram o governo do presidente Bolsonaro. O governo do Lula tem se mostrado o contrário. Primeiro, um governo até agora predominantemente, mas assim, hegemonicamente de esquerda nos principais ministérios. E os 2 ministérios que Lula pretendia que fossem integrados ou por um empresário ou por um técnico eram os ministérios, justamente, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que Josué Gomes recusou, não encontraram outro nome, não restou a Lula senão colocar Alckmin no ministério. Alckmin tinha dito que não seria ministro, Lula tinha prometido que não faria Alckmin ministro, mas no apagar das luzes não restou opção a Lula. Empresários no país não faltam, inclusive empresários daqueles de tipo puxa-saco de governo, não faltam, pois não lhes parece estranho que nenhum tenha desejado o Ministério da Indústria e Comércio? Observem que a recriação do Ministério da Indústria e Comércio era objeto de alta pressão sobre o presidente Bolsonaro. Os empresários queriam desmembrar o Ministério da Economia, tirar uma fatia do Ministério, recriar o Ministério da Indústria e Comércio, justamente para colocar um representante da indústria lá. Era uma luta dos empresários ao longo do governo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, a pedido do ministro Paulo Guedes, transformou o ministro da Economia, o Ministério da Economia, num superministério, juntando planejamento, indústria, comércio, trabalho e outros, né? Depois o Ministério do Trabalho foi recriado ali para acomodar o Onix numa situação em que o governo precisava preservar o seu ministro, que depois foi candidato a governador no Rio Grande do Sul, mas o ministro Paulo Guedes controlava toda a área econômica e isso é uma das razões do sucesso
das políticas econômicas do governo do presidente Bolsonaro. Pois bem, Lula não conseguiu emplacar um empresário ou um técnico, um especialista em temas da indústria, indicado eventualmente pelo setor industrial. O outro impasse de Lula está no Ministério do Planejamento. Lula está tentando, André Lara Rezende, tucano, foi da equipe da criação do Plano Real, estava no governo de transição. Outro tucano já recusou a função, Pércio Arida, diz que não quer ser ministro. Lula havia anunciado que divulgaria o nome do ministro do Planejamento neste dia, quando divulgou os outros ministros, e não conseguiu. Tudo indica que a disputa com o André Lara Rezende não está fácil. É importante entender aqui qual é o pano de fundo dessa questão, pelo menos o pano de fundo do ponto de vista da gestão da economia. O Ministério do Planejamento é, como o próprio nome diz, encarregado de planejar principalmente o quê? A execução orçamentária, ou seja, a política de gastos, a gestão fiscal. Normalmente, os ministros da Economia ou da Fazenda, que agora está sendo ressuscitado, o Ministério da Fazenda, são os ministérios que têm a chave do cofre. Os outros ministérios, normalmente, são ministérios gastadores. O Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento são os administradores do fluxo de gastos públicos. Em administração de empresas, todo mundo sabe, existe uma frase clássica, né? Que custo é que nem cabelo ou unha, você tem que ficar sempre cortando. Ainda mais em grandes organizações, o controle de custos é fundamental. Numa empresa privada, se você perde controle dos custos, você termina engolindo lucro. No Estado, então, que não tem dono, digamos assim, em que a lógica das pressões políticas está permanentemente fazendo pressão por gastos, um ministro da Fazenda técnico, economista, que entende do riscado, e um ministro do Planejamento que entenda de planejamento, de preferência que também seja economista, não precisa ser, porque há outras funções profissionais que lidam com planejamento, devem ser ministros técnicos das suas áreas de atuação e principalmente comprometidos com a saúde fiscal da economia. Tudo indica que André Lara Rezende está resistindo justamente porque Haddad é o ministro da Fazenda. E Haddad é um político e um péssimo gestor. Mostrou isso no MEC e mostrou isso na Prefeitura de São Paulo. É tido como o pior prefeito de São Paulo da história da cidade. André Lara Rezende, portanto, deve estar resistindo, assim como Pércio Arida, que já de cara recusou o cargo no governo, exatamente porque antevê uma situação de permanente conflito entre o planejamento, a Fazenda e os demais ministérios que Lula está distribuindo em geral para petistas, comunistas e socialistas, ou para políticos como o filho de Renan Calheiros, que vai para o Ministério dos Transportes. Sabemos da história dos Ministérios dos Transportes no passado. Era um ministério historicamente destinado ao MDB. Eliseu Padilha foi ministro dos Transportes no governo Fernando Henrique Cardoso e era ele que operava as relações entre empreiteiras e a bancada do governo no Congresso, se é que vocês me entendem. Foi o filho do Renan Calheiros para este ministério. Ainda há ministérios pendentes e há problemas com esses ministérios. Por exemplo, Simone Tebet até agora está sem ministério. Segundo saiu na imprensa, ela aceitaria até o Ministério do Meio Ambiente, que é o ministério que seria, em tese, destinado a Marina Silva. Mas Marina Silva quer o controle da política climática do governo para aceitar o ministério e Lula quer manter o controle da política climática, os globalistas metendo a mão no governo, no gabinete da presidência da República. Aliás, coisas exóticas de um passado que há pelo menos 4 anos nós não víamos estão acontecendo também.
A Casa Civil do governo Lula vai centralizar o PPI, Plano de Parcerias e Investimentos, e uma supersecretaria de obras públicas. A Casa Civil é normalmente o locus da articulação política, da gestão política do governo. Antigamente era o Ministério da Justiça, que hoje cuida mais de segurança do que de justiça, mas a Casa Civil é notadamente um ministério de articulação. Aliás, o PT também tem um Ministério de Relações Institucionais destinado à articulação política. Então, o que nós estamos vendo aqui é a formação de um governo estritamente de esquerda e de políticos. E os políticos do Centrão, os políticos que o PT está buscando no mercado para compor o ministério de forma a garantir a formação de uma bancada no Congresso, são políticos de passado nebuloso, aliados tradicionais dos governos petistas e daquilo que foi feito de errado nos governos petistas no passado, e que não têm acesso ao núcleo central decisório do governo. Posições periféricas, o miolo do governo, o núcleo político central do governo, os ministérios com mais capilaridade no território, com maiores orçamentos, estão indo todos para o PT. Esta, portanto, é a característica central deste governo e talvez seja isso que explique o fato de que empresários e técnicos renomados do mercado estejam se recusando a participar do ministério ou das equipes técnicas do segundo e terceiro escalão deste governo. Estão isolando o PT. De certa forma, o PT também está se isolando, porque os próprios petistas boicotam, vetam, fazem pressão sobre Lula para que ele não indique pessoas do mercado e principalmente para que ele não dê ministérios importantes para gente que possa fazer sombra ao candidato do PT nas eleições de 2026. O que se avizinha, portanto, pelo que está se vendo, repito, se nada for feito para impedir que o desastre anunciado se confirme dia 1º de janeiro, é um governo de crise, um governo gastador, um governo inflacionário. E talvez os empresários e os técnicos do mercado estejam antevendo isso e até desejando isso, torcendo para uma eventual queda de Lula. O mercado é ruim de cálculo político, esses tucanos também são. André Lara Rezende, Pércio Arida, Fernando Henrique Cardoso são muito ruins de cálculo político. Já fizeram apostas na queda de Lula no seu primeiro mandato e perderam. Graças ao PSDB nós tivemos que amargar 13 anos, 14 anos de governos petistas. Não fosse o impeachment da Dilma, eles estariam se perpetuando no poder. Portanto, a constatação central é essa: o mercado não está embarcando neste governo e ele não é um governo pró-mercado, será um governo de crise, de conflitos políticos permanentes e de crise econômica. Anotem o que eu disse. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando, gente. Já passamos da metade do mês e a receita do canal tá baixinha. Tem um pessoal generoso aí dando uma forcinha, melhorou a receita, mas na média tá bem abaixo de todo o ano anterior. Se você puder pingar o seu Pix aí, ajudar a pagar o contador, né? Em dezembro a gente paga o contador em dobro. Agradeço também se você puder continuar chamando seus amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando os conteúdos que eu produzo aqui mais longe na luta por um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.